Ele colocou seu traço e sua inteligência contra o recrutamento truculento de soldados para a Guerra do Paraguai. Ele colocou seu traço e sua inteligência contra a escravidão negra no Brasil. Gente, ele foi o patriarca da caricatura e da charge política na imprensa brasileira. Além de autor da primeira história em quadrinhos, o Centenário de Morte, de Ângelo Agostini, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. De lá para cá, a excelência do traço e do humor do Ângelo Agostini continuam aí para qualquer um ver. Como continuam também tudo aquilo que ele criticava. Os desmandos, a corrupção, os favoritismos, a politicagem, enfim. O que ele tinha e que nós, graças a Deus, voltamos a ter é a liberdade de imprensa. Isabel Lustosa é uma querida historiadora e uma estudiosa da história da caricatura no Brasil. Tudo bem, Isabel? Tudo bom, querido. É um prazer enorme. É meu. Sempre. Isabel, fale um pouco de Ângelo Agostini. Ângelo Agostini foi o maior caricaturista da segunda metade do século XIX. Ele era italiano, mas veio para o Brasil com a mãe, que era uma cantora lírica, morou em São Paulo. Foi lá que ele fez os dois primeiros jornais dele, o Diabo Coxo e o Cabrião. E depois, quando veio para o Rio, no final da década de 1860, se estabelece aqui e em pouco tempo se torna a maior personalidade. Não eram muitos os caricaturistas, mas ele tinha um talento especial para representar. Ele foi um crítico, ele foi uma espécie de cronista da Guerra do Paraguai. Ele criticou a forma como as pessoas eram recrutadas, enfim. Então você pode, pelas três publicações dele, tanto o Diabo Coxo, em São Paulo, que já começa em 1864, durante a guerra, quanto o Cabrião, e depois aqui no Rio, a Vida Fluminense, o Mosquito e a Revista Ilustrada, que essa sim foi a grande publicação do Agostini. Vou falar um pouco sobre a Guerra do Paraguai, mais sobre a Guerra do Paraguai e a visão do Agostini, enfim, um traço, como é que... Fala um pouco mais sobre isso, que era realmente um grande tema, ou era talvez o maior dos temas naquele momento. É o grande tema da década de 1860, a Guerra do Paraguai, mas um aspecto interessante na caricatura do Agostini é a crítica que ele vai fazer de como os coitados, né, os infelizes, as pessoas eram recrutadas, né, à força, os chamados voluntários. Ele faz muitas caricaturas de pessoas sendo aprisionadas. E somos voluntários da pátria. Ao mesmo tempo também pessoas vestidas da forma mais desconexas. Ele faz caricaturas dos uniformes, dos coitados, dos voluntários, mas um aspecto importante do Agostini nessa crítica à guerra é o papel do negro e do escravo, né? Ele tem uma caricatura exemplar que é o voluntário voltando da guerra, coberto de glória, de medalha, e vendo a mãe, que ele era um ex-escravo, foi liberto pela guerra, sendo açoitada pelo senhor. Então, essa nota da vergonha da escravidão, isso vai ser a grande marca da caricatura do Agostini, que vai ser coroada com a abolição da escravatura, que é o ano que ele vai receber muitas homenagens, inclusive Joaquim Nabuco, que sugere que naquele ano que ele se torne brasileiro, porque ele foi um lutador da causa da abolição. Gilberto Marigoni é historiador, jornalista, escritor. Tudo bem, querido? Tudo bem? Como é que Tudo você de paz tá, aí? Tudo legal. Tudo certinho? Tudo bem. Gilberto está fazendo o livro Ângelo Agostini e a Imprensa Ilustrada, isso? Isso. Isso.
Fala um pouco desse personagem, conta um pouco a vida dele, enfim, como é que ele chegou no Brasil, enfim, conta um pouco da vida O Ângelo Agostini foi o maior caricaturista, o melhor homem de imprensa do século XIX, o mais importante, porque ele desenhava, ele escrevia, ele fotografava, ele montava jornais, ele montava seu próprio empreendimento. Ele marcou a imprensa brasileira durante 40 anos, de 1864 até 1908, pouquinho antes da sua morte. Ele não era brasileiro, não, ele era italiano. Ele veio para cá adolescente, ele nasceu em 1843 e veio para cá no final dos anos 50. E ele se tornou brasileiro por opção. Diferentemente de muita gente que nasce aqui e não gosta de ser brasileiro, ele ficou aqui e se embrenhou nas disputas que existiam naquele final de império, a questão do recrutamento da Guerra do Paraguai, a questão da República, mas o que marcou mesmo ele foi que ele foi um militante, quase que um soldado da causa abolicionista. Quando a abolição começa a ganhar, a ideia abolicionista começa a ganhar mais peso no Senado, no gabinete de ministros, nos salões e entre a população urbana e os escravos, e começa a haver uma pressão pela abolição. E ele faz algumas sequências, algumas páginas de documentação com nome e sobrenome de escravos sendo torturados, de escravos sendo jogados em alto-fornos incandescentes, de mutilações de escravos, de cativeiros extremamente cruéis contra escravos, que chocaram aquela reduzida opinião pública da corte. Você pensa, naquela época, o Brasil tinha 87,5% de analfabetos. Isso é documentado no censo de 1862. Tinha 13% de alfabetizados. Gente que comprava jornal era um público muito, muito pequeno. Mas o Agostini conseguia atingir quem não sabia ler, por causa do desenho. Por causa da imagem. Por causa da imagem. Então, às vezes, o senhor... Era a televisão da época. Era a televisão. Então, às vezes, o senhor de escravo não sabia ler, mas ele sabia o que ele estava falando, o que ele estava se colocando. Nós estamos na Casa de Cultura Laura Alvim. A Laura é neta de Ângelo Agostini. E nós vamos conversar com o Marcos Tadeu Ribeiro, que é professor de História da Arte, que é pesquisador do IFAM e que tem vários trabalhos publicados sobre o Ângelo Agostini. Ele é bom mesmo? Olha, é bom. Não é muito conhecido. A história da arte brasileira tem esse problema, né? Não é tão estudada. Atualmente tem sido mais. Mas há 10, 15 anos atrás, o nome de Ângelo Agostini era quase uma incógnita, ninguém conhecia, né? O século XIX no Brasil não é assim estudado, visitado. As pessoas conhecem muito mais o período colonial, conhecem um período moderno, e o século XIX é um hiato, um vazio, né? Então, recentemente tem havido mais estudos. Agora, o estudo sobre a imprensa ilustrada é assim, então nem se fala, é menos conhecida ainda. E Ângelo Agostini, ele era, respondendo a sua pergunta, além de um grande caricaturista, foi um ilustrador também. Ele não fazia apenas a caricatura, no sentido da deformação, da crítica, ele fazia o retrato também, e ele era pintor também, né? Foi professor de pintura, acabou se casando com uma aluna dele, né? Então, Ângelo Agostini é uma pessoa que trouxe para aquele ambiente cultural do século XIX, profundamente marcado pela ascendência da Academia Imperial de Belas Artes, né? Trouxe uma renovação porque deslocou a atenção do grande público, não apenas para a academia, mas deslocou para as questões, inclusive, de interesse social. Pedro Corrêa do Lago é editor, é um conhecido bibliófilo e colecionador e escreveu um livro, Os Caricaturistas Brasileiros, no qual ele diz que o Ângelo Agostini é o mais importante do século XIX. O que eu quero perguntar para você é se existia muita gente boa no século XIX. Muita gente, velho. Por exemplo? O Bordalo Pinheiro, que era um gênio, um português que passou algum tempo no Brasil e é o grande caricaturista português. O próprio Henrique Fleios, que era enfim, o fundador da imprensa ilustrada no Brasil. Você tem que imaginar que o pessoal que lia jornal naquela época não tinha imagem, não tinha fotografia no jornal, não tinha nada. Então, a imprensa ilustrada foi a primeira a trazer a cara dos políticos, a cara das principais personalidades. O próprio imperador
o pessoal só conhecia a partir das moedas, entendeu? Ou de alguma estátua, alguma coisa assim, mas era pouca coisa. Então, o Ângelo Agostini fez uma verdadeira revolução na imprensa brasileira, e o engraçado é que ele começou justamente por São Paulo, que é uma cidade pequena e que nada deixava imaginar que se tornasse, a partir daquelas 50 ruas e aqueles 20 mil habitantes de 1866, quando ele fundou o Cabrião, que virasse a grande cidade que virou mais tarde. O segundo jornal dele era um jornal muito mais contundente. Ele fez com jornalistas como Nestor Pestana, que foi um jornalista muito importante em São Paulo, fundou o jornal Estado de São Paulo. E esse jornal, eles fizeram uma caricatura. O Agostini fez uma caricatura sobre o dia de finados no Cemitério da Consolação. Para quem não é de São Paulo, o Cemitério da Consolação é o cemitério onde a oligarquia enterrava seus mortos. Os cafeicultores homenageavam seus antepassados. Ele faz uma caricatura que são um monte de esqueletos dançando com senhores de fraque e cartola, enchendo a cara, tem garrafas de cachaça espalhadas pelo cemitério todo. Isso motivou uma celeuma em São Paulo e o primeiro processo por uma charge publicada em jornal. O processo Agostini se livrou, mas a antipatia da oligarquia paulista ele nunca se livrou. O jornal dele acabou sendo forçado a fechar as portas e ele se mudou para o Rio de Janeiro no final de 1866. Ele veio para o Rio de Janeiro, é aqui que a carreira dele decola. Ele fez sucesso imediato. Fez sucesso, eu não diria imediato, porque ele foi para São Paulo antes, trabalhou lá, fez um jornalzinho pequeno, de formato pequeno, chamado Diabo Coxo, depois o Cabrião, veio para o Rio de Janeiro, ainda colaborou em outros jornais, o Arlequim, e foi juntando algum capital. Uma das razões do sucesso do Ângelo Agostini, para driblar inclusive as imposições de mercado, foi a seguinte: ele fez uma oficina litográfica, a Revista Ilustrada era uma obra litográfica, hoje as litografias são vendidas em galerias de arte, né? E era uma revista ilustrada a vapor, uma oficina litográfica a vapor. Então, com isso, ele conseguiu baratear imensamente o custo e ainda começou a imprimir as revistas que eram concorrentes dele, ele escrevia e tudo. Até bilhete de loteria, o Ângelo Agostini, né, que as pessoas falam, não, ele era totalmente independente do Estado. Mais ou menos também. Ele imprimiu, prestou serviços para o governo, fazendo impressões, que a oficina litográfica dele era excelente, e ele é um grande artista. Ele escolheu os nomes engraçados, Cabrião, depois escolheu o Mosquito. O Diabo Coxo, e depois Dom Quixote. A Revista Ilustrada era um nome mais previsível, entendeu? Mas, enfim, ele era, como você sabe, italiano, morou em Paris, chegou no Brasil já com quase 20 anos e se apaixonou por esse país, mas sempre foi republicano, abolicionista, e ele foi aperfeiçoando o traço. Mas é, sobretudo, por esses mais de 40 anos de participação na imprensa ilustrada brasileira que ele merece, sem dúvida, o título de maior caricaturista brasileiro do século XIX.